no meu entendimento, para poder chegar nesse valor da passagem. Exatamente. Então, vamos mostrar quanto é que foi a inflação, né, no período, a inflação no Brasil em Blumenau, e qual foi o reajuste salarial no Brasil para as categorias média salarial. Então, a média, só para entender aqui, deixa bem claro. Então, em 2007, a média do que o trabalhador ganhou de aumento salarial, ou de reajuste, foi 5,15%, 2008, 6,46%, 2009, 4,11%. Nos 3 anos, o reajuste salarial foi de 16%. Exatamente. Então, assim, vamos tirar uma categoria profissional aqui de Blumenau. Servidor público municipal. Vamos usar o setor público municipal, porque já que foi a prefeitura que deu o aumento, já que foi o município, o prefeito que deu o aumento, que a Câmara concorda, vamos tirar um índice da própria prefeitura. Qual foi o índice de reajuste que receberam os servidores públicos municipais nos últimos 3 anos? Qual o índice? O senhor tem esse valor? INPC puro. INPC puro, 16% nos últimos 3 anos, 4,15%, 5% em 2007, 5% em 2007, 6,3% em 2008, 6,3% em 2008 e 4,30% em 2009. 4,30% em 2009, dá 16%. 16%. Engraçado. Então, o servidor público blumenau teve reajustado seus vencimentos conforme o INPC, exatamente o INPC. O setor público blumenau não teve nem ganho e nem perda. Empatou. Deu o INPC para reajustar o servidor, pau. Então, se o INPC vale para reajustar salário, para reajustar salário ele vale. Para registrar tarifa de ano não vale. Não vale. Entende? Então, assim, a leitura então de índice. Alega o seguinte: resta 16%, não houve nem perda nem ganho. Isso não existe. Mas para o transporte coletivo, se restar 16%, dá perda. Não entendi. O trabalhador não tem perda, o patrão tem perda. Aí, feito esses levantamentos de índices, eu espero que está nos ouvindo entenda. Em resumo, a inflação de Blumenau no ano passado 2,42%. A inflação de Blumenau no ano passado 2,46%. 2,46%. Reajuste a passagem 10%. 10,8%. Né? Então, se a gente observar os índices, nós vimos que a passagem de ônibus foi aumentada em mais de 100% acima da inflação. Isso é dado. Vocês não podem contestar. Pode ligar para o presidente Rodolfo agora aqui, liga para ele. Não tem como negar. E não tem como negar. Foi reajustado de 4,1%, a inflação de 16% foi reajustada em mais de 100% do preço da inflação. Muito bem. Feito esse levantamento desses dados, vamos para o que diz a lei, que fixa o reajuste, e o contrato, que eu falei anteriormente. O que diz a lei? A lei, no artigo 15, a lei que autoriza a exploração do transporte coletivo em Blumenau, que é a Lei 127 de 2007. A Lei 7, procure na internet, Lei 127 de 2007. O artigo, que é a lei que regulamenta o transporte coletivo em Blumenau. Então ela diz o seguinte, artigo 15. Na fixação ou revisão da tarifa, o município levará em consideração as formas de remuneração definidas no contrato, mantido com o concessionário, ou seja, o contrato deve valer as regras. Entre a prefeitura e o contrato, tem que observar o contrato. Depois, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ou seja, não pode deixar a empresa ter prejuízo, tem que impedir o prejuízo. E nem ter lucro demais. Bom, e a outra? E a capacidade de pagamento dos usuários. Veja bem, vou repetir o que diz o artigo 15 da lei. Capacidade de pagamento dos usuários. É isso que diz a lei. O que diz o contrato? O artigo 32 do contrato, que regulamenta o direito ao reajuste da tarifa, ele diz o seguinte, só para ler exatamente como diz o artigo 32 do contrato. O artigo 32 do contrato diz o seguinte: o valor das tarifas serão reajustadas anualmente, considerando a metodologia de apuração de custos definidos pela prefeitura, é a tal da planilha. Da concessão, a variação dos preços, insumos e salários, variação de preços, insumos e salários, ocorrida da data base, que foi o último reajuste, até o próximo. Correto. Medida por índices setoriais econômicos divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o que acontece? O contrato, no artigo 32, a lei diz que tem que obedecer à condição de quem paga. Correto. Quem paga. E o artigo 32 diz que deve obedecer